Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nicolas Vital, jornalista, e esse é o ABMRA Talks, programa de debates promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, com o objetivo de discutir os grandes temas da atualidade, que impactam o nosso agronegócio sob diferentes pontos de vista. E no programa de estreia dessa nova temporada do ABMRA Talks, hoje nós vamos conversar sobre propaganda, em especial os desafios da publicidade em um mundo cada vez mais ágil, dinâmico e digitalizado. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, hoje nós vamos receber duas feras do setor. Alexandre Guibotti, diretor executivo da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, e Tiago Lara, gerente de marketing e comunicação da Kia Motors. Alexandre e Tiago, obrigado pela presença. Não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter uma conversa muito produtiva no dia de hoje. Nós que agradecemos, Nicolas. Obrigado pelo convite, Nicolas. Um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, o prazer é nosso. Bom, para a gente começar essa conversa do começo, eu vou pedir então que vocês se apresentem aí, contem um pouquinho da trajetória de vocês, as experiências profissionais, né, para que o nosso espectador entenda um pouquinho quem que está conversando com eles. Vamos começar com o Guibotti. Bom, a ABAP é a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, uma entidade fundada há 73 anos, que congrega mais de 200 agências, as agências líderes do mercado brasileiro. Somos um setor que emprega cerca de 500 mil pessoas direta e indiretamente, e num estudo recente publicado pela consultoria Deloitte, a cada R$1 investido em publicidade, ele gera na economia um impacto de 8,4. Então, quando a gente for falar em propaganda, a gente precisa sempre pensar em negócio, em geração de empregos e em ativação da economia. Excelente. Tiago, você, tua trajetória, conta um pouquinho para a gente. Bom, hoje eu sou responsável pela área de marketing da Kia, marca de carros sul-coreana, presente no Brasil há 30 anos. Antes da Kia, eu passei pelo grupo Volkswagen por 6 anos, tanto na marca Volkswagen como na marca Audi. E antes eu vivi 13 longos anos aí do outro lado do balcão, trabalhando em agência de comunicação. Tive a felicidade de passar aí por grandes agências como a Almap, África, a Carilo Pastore, né, que hoje é a Havas. Então, tive a oportunidade aí de gerenciar clientes dos mais diversos segmentos e depois de alguns anos mudei de lado do balcão, atuando como gestor de marketing. Sou formado em publicidade e propaganda, um MBA em gestão empresarial e também fiz um mestrado em tecnologia da informação também, por conta justamente de toda essa conjuntura que a gente está vivendo, impactados aí pela tecnologia, transformação digital. Muito legal. Tiago, você já deu o gancho aqui para a minha primeira pergunta, né? Você é um cara que veio da agência e hoje você atua como cliente, então você tem uma visão mais ampla do negócio. Queria começar com você, então. Como é que se dá essa relação cliente-agência? É uma relação que a gente sabe, né, de muita confiança, né? Afinal, você está entregando aí a tua marca para uma empresa terceira. Como é que você enxerga essa relação? Isso vem mudando um pouco nos últimos tempos? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a relação está mais desafiadora, porque a pulverização, o surgimento de novos meios habilitados pela digitalização complicou a gestão do marketing, né? Porque dificilmente você tem um grande player que consiga te atender em tudo, né? Então você precisa de fornecedores distintos, a gestão ficou mais complexa, né? E infelizmente você, por exemplo, não tem uma agência que seja boa em tudo, né? Que faça um bom trabalho de planejamento de mídia, que faça um bom trabalho de performance, que consiga conceber eventos, né? Que consiga
pensar nessa parte mais de infraestrutura de tecnologia, de website, de chatbot. Então, a nossa rotina, ela se transformou demais nos últimos anos, né? Hoje, eu faço mais reunião de status com o time de TI do que com o time de vendas, né? Porque a gestão ficou mais complexa, né? Então, a gente tem o CRM, a gente tem o sistema de gestão de lead, a gente tem toda a infraestrutura do site, que internalizamos faz uns 2, 3 anos, né, para conseguir ter mais agilidade, conseguir fazer essa operacionalização dentro de casa. Tem toda a parte de criação do conteúdo, tem o bot, enfim, tem uma série de disciplinas onde a presença da tecnologia ela é protagonista. Então, no meu ponto de vista, a gestão ficou mais complexa pela necessidade de trazer novos players para a mesa, né? E eu acho que isso também impacta na relação, né, cliente-agência, né? Pelo fato da gente precisar dividir mais atenção e trazer mais gente para ajudar a resolver o problema. Muito bem. Guibotti, você que é um cara que também está aí há muito tempo na estrada, né? Conseguiu vivenciar esse modelo antigo. E aí eu te pergunto, o que aconteceu para que a gente tivesse essa transformação? Foi simplesmente a digitalização ou as empresas realmente que focaram em determinados produtos, serviços? Me explica um pouquinho dessa evolução. Por que mudou? E por que eu estou te perguntando isso? Porque antigamente a gente via empresas com relações longuíssimas com agências, né? Eles tinham uma verdadeira história junto. O que aconteceu? Eu vejo isso com naturalidade, é parte do processo de transformação da sociedade, da economia. A publicidade vem se adaptando a isso também. A publicidade tomou a liberdade também de não abraçar um leque de atividades que fugiam da sua atividade fim. É absolutamente natural que a gente tenha silos de especialistas. Eu posso falar isso com naturalidade porque eu participei da montagem da primeira agência digital brasileira em 1996. Então, e a gente se definiu como agência digital. E para ter uma ideia do quão pioneiro era isso na época, nós desenvolvemos o primeiro site da DM9, o primeiro site da Natura, o primeiro site do Unibanco. Então, era tudo tão pioneiro que a gente não tinha noção para onde isso ia, né? E é absolutamente normal que a gente continue. Nós estamos numa trajetória como se a gente estivesse num projeto da NASA, né? Nós vamos para Marte, nós vamos para Júpiter. O que nós vamos fazer em Marte? Nós vamos extrair minério. Enfim, nós estamos numa jornada, mas a gente tem muita confiança no ferramental da comunicação e do marketing, né? Mas voltando um pouquinho sobre a relação cliente-agência, ela se modificou porque, primeiro que no passado nós tínhamos uma relação entre donos, né? O dono da empresa com o dono da agência. Isso criava uma relação de confiança, amistosidade, respeito mútuo, que promovia a liberdade de relacionamento mesmo, né? Então, eu gosto de citar um exemplo muito bacana e até divertido, que é a história da criação do slogan que todos conhecem, que é o Tostines, né? O slogan da Tostines, que foi criado pelo falecido e genial Enio Mainardi, que um dia estava andando na fábrica com o seu Manuel, dono da Tostines, e o Enio pergunta ao seu Manuel: mas, seu Manuel, por que vende mais? Porque é fresquinho, Enio. Então, o conceito da Tostines, que é genial, ele estava dentro do seu Manuel e foi papel do psicanalista publicitário Enio fazer isso aflorar. E isso só foi possível andando na linha de montagem. Então, até pergunto, Tiago, né, qual foi a última vez que um publicitário seu foi na fábrica, foi na montadora, andou para valer na casa, né? Então, as relações foram ficando muito técnicas e, às vezes, perdendo esse momento mágico que, às vezes, surgem essas coisas geniais. Repasso, então, a pergunta para o Tiago. Tiago, qual foi a última vez que um publicitário passou lá
pela alguma parte da operação, né? Não vou dizer nem pela linha de montagem. Então, é engraçado essa história. Enfim, hoje eu enxergo o que aconteceu, né? Na verdade, a minha mudança de lado, ela aconteceu justamente por isso, né? Eu era um profissional de atendimento que fazia isso, não sei explicar por quê. Acho que de forma intuitiva, eu sempre fui muito presente na rotina dos clientes. Podia ser o layout de um bottom, né? Ou de uma bolacha de chopp. Eu ia no cliente, fazer a reunião, apresentar, defender uma ideia, né? Eu sempre tive muito presente nessa rotina. E eu tinha como meta, assim, sempre entender muito bem daquilo que o cliente representava, né? Entender do business, entender do negócio. E quando eu decidi mudar de lado, ir para a Volks, era o terceiro convite que eu estava recebendo para mudar de lado, né? Nas duas primeiras eu falei, não, meu lugar é na agência mesmo, eu acho que é isso aí, não tem nada a ver, trabalha no marketing, enfim. Quando aconteceu a terceira vez, eu falei, ixi, será que não é para eu justamente fazer esse movimento? E, de fato, eu acho que poucas as vezes ainda que a gente percebe, né, esse envolvimento, essa questão que o Alexandre falou muito bem, né, de dono com dono, de entender do negócio, da agência tá de fato entendendo aquela dor de barriga que o cliente está sentindo, né, e trazer soluções criativas, seja uma campanha ou seja uma ideia de negócio, né? Quantas ideias de negócio surgiram vindas da agência, né? Uma série especial de um determinado produto, uma ideia de um novo serviço, né? A criatividade, ela não tem formato, ela não tem que estar restrita apenas a um layout, a uma execução criativa. E eu também concordo com o Alexandre, eu sinto que isso nos últimos tempos, acho que não existe uma justificativa ou uma razão, mas eu acho que foi se esfriando aí ao longo dos anos, né? Foi se distanciando à medida que a tecnologia foi se consolidando. O e-mail, o WhatsApp, a reunião virtual, infelizmente, agora por conta dessa pandemia, né? Mas eu acho que tá ali no chão de fábrica, andando, entendendo, visitando concessionária, entendendo como é que funciona, a opinião do cliente, como funciona a oficina, enfim, é realmente algo que sempre fez muita diferença. Esse case que o Alexandre falou é um deles, e tem alguns outros, né, que alguns deles eu também tive a alegria de participar. Acho que é isso. E hoje a gente também tem notado aí uma palavra que eu nem sei se existe, que é a juniorização, né, da atividade. Antes você tinha aquele atendimento, como o próprio Thiago é um exemplo disso, que estava lá no dia a dia da empresa, conhecia cada departamento a fundo. Hoje você tem um atendimento que é, a grosso modo, leva e traz, né? Ele leva ali, traz o feedback para dentro da agência. Como é que vocês enxergam isso? Isso, de fato, acontece? O Thiago, no dia a dia dele, o Guibotti, ali, pelo lado das agências mesmo, isso vem acontecendo cada vez mais? E, se sim, como é que isso impacta no trabalho final da agência? Vou começar com o Guibotti agora. Bom, a juniorização ela é bem-vinda, desde que os seniors estejam por perto e acompanhando. Não é a idade que vai dar o tom da relação. Eu já trabalhei com gente muito nova e muito capaz e muito competente, né? Mas, às vezes, no afã de botar um projeto rapidamente no ar, se você pode perder até mesmo uma preocupação jurídica, uma preocupação de compliance que possa complicar aquela campanha ou aquela ação. E, às vezes, o cabelo branco está aí para isso, né? Opa, né? Vocês checaram se isso é aquilo e aquilo pode também? Não checamos. Então, é hora de checar. Mas ela aconteceu para todos os lados, tanto nas agências de publicidade quanto no cliente. A redução de custos de mão de obra, ela é um processo absolutamente natural em todos os setores do mundo, né? Então, isso aconteceu e vem acontecendo
Mas cabe aí a alta gerência, aos sêniores da casa, de terem o seu papel sênior, que é de aconselhar também. Mais ou menos assim, né, Tiago? Aí eu ia perguntar para o Tiago que tem conhecimento de causa aí, né? Então, assim, hoje, você, com a tua bagagem, com a tua experiência, você sente esse tipo de problema? Você sente que o teu atendimento, claro, sem especificar um atendimento específico, mas que falta isso, falta uma proximidade entre eles, e até, de repente, por causa do tempo também, você tem várias agências que te atendem em vários pontos, o teu tempo também é finito, né? Também não dá para dar aquela atenção para eles. Mas como é que isso te impacta no dia a dia? Você sente isso? É um problema? Eu acho que nos últimos tempos, acho que essa briga histórica aí pela remuneração, pelas taxas, pelo modelo, né? Não é mais comissão, é FII, não é FII, é não sei o que, é success fee, enfim, todos esses embates, eu acho que foram espremendo as margens, né? A gente tem que ser realista, espremendo as margens, e aí não tem mágica, né, Alexandre e Nicolas? E isso se reflete no dia a dia, né? Muitas vezes a agência tem que fazer seus remanejos para conseguir encaixar, né? Porque é muito melhor você fazer isso do que eventualmente abrir mão de um cliente, né? Não que isso não aconteça, a gente vê com muita frequência, inclusive, isso acontecer, né? Às vezes a situação ela é tão ruim que a melhor coisa a fazer como agência é falar, então, me desculpa, senhor cliente, eu vou deixar de prestar serviço para você, né? A gente também vê esse lado, o que também é muito ruim. Eu acho que as famosas leis da barriga no balcão, né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Não pode ser bom para um lado só. Então, eu acho que isso, ao longo do tempo, também foi sendo muito, muito negligenciado. Aí acho que principalmente por parte dos anunciantes, né? Que entenderam uma oportunidade de apertar cada vez mais, de reduzir custos cada vez mais, e isso traz consequências, né? Não adianta a gente achar que não, porque traz, né? Acho que outros processos também que, enfim, eu como gestor de marketing, eu não acho isso legal, né? Muitos casos de estimular essa questão de concorrência por job, muitas vezes, né? Eu trago um monte de gente para a mesa para gerar trabalho, para gerar energia, e eu não tenho o melhor de tudo isso, que é o envolvimento, né? Então, você está queimando o trabalho de um monte de gente, e fica a pergunta, será que isso seria necessário? Né? Em muitos casos, no meu ponto de vista, não. Então, acho que os anunciantes também têm uma carga de responsabilidade enorme nesse processo, né? Então, fazendo agora também o papel aqui de não defender só os anunciantes e também olhar para o lado das agências, que eu acho que os anunciantes têm uma parcela de culpa muito significativa em toda essa questão. Gosto de citar um exemplo que nós temos ouvido recentemente muitas empresas se posicionando com relação ao ESG, né? E um dos pilares do ESG, e é o S, que é a sustentabilidade da relação com os seus fornecedores, né? E seu fornecedor, se o marketing é um pilar estratégico do seu negócio, você tem que olhá-lo como estratégico, né? Eu gosto de usar uma figura de linguagem que, se o marketing é o coração do seu negócio, ou o posicionamento da sua marca é uma questão chave no seu negócio, se você tiver que colocar um marca-passo, você vai abrir uma concorrência para botar um marca-passo, ou você vai perguntar qual é o marca-passo mais eficaz do mercado? É esse aqui, suíço, esse marca-passo. Mas não tem nenhum chinesinho? Tem esse chinesinho aqui que custa 3 vezes menos. Você tem que escolher se você quer um marca-passo suíço ou você quer um marca-passo chinês. O suíço está no mercado há 50 anos. O chinês acabou de chegar aí há uns 10 anos e ainda não recebeu a aprovação do FDA. A escolha é sua. É. Isso aí.
Agora, tem um outro ponto aqui também, que não necessariamente está relacionado com a juniorização da atividade, mas sim com as novas gerações aí, e ainda mais agora, recém-passada a pandemia, né, onde todo mundo se digitalizou de uma forma sem precedentes, que é a questão dos processos, né? Antes você tinha um briefing formal que você debatia, estudava e entregava. Hoje existem casos de briefings enviados pelo WhatsApp. Como é que vocês veem a questão dos processos? Isso também vem mudando? E, se sim, como é que isso impacta também no dia a dia de trabalho de vocês? Começar com o Thiago. Enfim, eu acho que, de novo, a tecnologia, eu acho que ela é a principal responsável pelo peso do pé no acelerador, né? Hoje em dia, tudo é urgente, tudo é para agora, né? Eu acho que o fato da mídia digital também ter esse recurso de você começar uma veiculação, entender o que não está funcionando, troca no ar, já entende, já avalia, já muda de novo se necessário. Essa história da velocidade, eu acho que está, sim, negligenciando inúmeros processos, né? E o briefing, ele é um deles, né? Então, uma frase, o David Ogilvy, né, dizia no livro dele, num dos livros dele, ele falava que o briefing, ele era o documento mais importante de uma agência, tanto quanto a nota fiscal, né? Eram os dois documentos mais importantes de uma agência. E acho que eu vejo muito, sim, um processo negligenciado, porque ele não é um documento de formalização burocrática. Eu acho que ele é um documento onde a gente faz as escolhas. É um momento onde a gente, né, consolida tudo aquilo que, de fato, pode ser material que gere diferencial competitivo para um produto, para uma empresa, para um serviço, né? Então, o que a gente vê hoje muitas vezes é um briefing mal feito ou pior, né, o briefing inexistente, né, que aí a execução vira o briefing, né, e de novo vai gerando o relógio da agência, né, equipe, recurso, e outra, isso vai desgastando a relação de uma forma péssima, né, porque aí um lado olha e fala, pô, a agência não me entende, o outro fala, pô, o cliente não sabe passar briefing. Eu acho que esse é também um dos principais motivos para a gente começar a ter essas relações mais conflituosas, né? Que no dia a dia isso é muito chato, muito nocivo e pior, desgastante para todo mundo. Então, realmente, o briefing tem o dever, sim, de ser um documento motivador e inspirador, né? Ele é um norte, ele deve ser um guia, sim. Isso não significa que o cliente está exigindo e pedindo, né, aquilo que deve ser feito, né? Eu acho que tem sido gasto muito pouco tempo para cumprir essa etapa importantíssima do processo, no meu ponto de vista. Guibotti, antes de passar a palavra para você, eu queria adicionar esse fator tempo, bem lembrado aqui pelo Thiago também, porque a gente sabe que antigamente a gente tinha aí 15 dias, 20 dias para você pensar uma campanha. Hoje você tem 3 dias, 2 dias. Como é que isso também impacta, né? Então, a pergunta segue sendo em relação ao briefing, mas como é que esse briefing mal feito impacta na qualidade do produto final? Eu não vejo o problema no briefing sendo enviado pelo WhatsApp, pela simples razão, se ele for coeso, se ele for conciso, se ele for correto, se ele for claro, se ele for cirúrgico, não tem problema nenhum, não é... O problema também é você fazer um briefing de 17 páginas que não endereça o problema, né? Então, isso existe esse é um pensamento muito meu, tá? Não posso dizer que ele seja compartilhado por todos do mercado, mas esse imediatismo por parte de um gestor de marketing ansioso e pouco experiente, ele muitas vezes esquece que um bom briefing ou uma boa solução, às vezes, leva tempo, cara, né? Não é porque ele comprou um espaço na televisão ou porque... A não ser que ele tenha uma razão de lançamento de linha de produção. A linha de produção
termina tal dia e nós vamos fazer um lançamento mundial, então a Kia vai lançar o mesmo carro na Coreia e aqui, e precisa estar pronto, não tem problema. Agora, quando ele quando você não consegue justificar o seu prazo, e ele só é o seu prazo porque eu prometi para o meu chefe, aí é complicado. Porque o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar o enriquecimento da pizzaria ao lado da agência, que vai ter que mandar pizza toda noite para os caras vararem noite para conseguir entregar o job. E isso vai entrando numa relação de desconfiança dos funcionários da agência com a agência, pelo seguinte, os júniors gostam muito de varar à noite, os sêniors não, os sêniors têm família, os sêniors têm respeito aos seus hobbies, eu tenho um jantar com a minha mãe, eu não posso varar à noite, é aniversário da minha mãe. Não, mas a gente tem que... Enfim, a gente tem esse descompasso entre a ansiedade do cliente, porque eu quero para amanhã, e aí eu falo da seniorização, o sênior, às vezes, ele é mais incisivo para dizer para amanhã não. O medo de perder a conta também impacta. Poxa, mas a agência anterior que a gente trabalhava entregava de madrugada mesmo, varava à noite. Ou seja, nós estamos mudando, né? Então, faz parte dessa mudança o código de conduta de quem está te contratando. Então, isso tem que ficar claro no contrato também, porque as relações estão mudando. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, Tiago, é o seguinte, se a agência que atende a Kia não faz isso em Londres, nem em Los Angeles, nem em Singapura, por que tem que fazer no Brasil? É simples assim. Exatamente. Isso pode levar à precarização do serviço, né? Sim. Às vezes é mal feito, cara. Por quê? Teve pressas. Não teve pré-teste, né? Mas agora, antes da gente seguir nosso papo aqui, a gente vai ter um break comercial. Só que com comerciais antigos aqui, que vão servir de base aqui para a gente seguir o nosso papo. Então, vamos assistir aqui alguns comerciais que a gente selecionou e aí a gente volta aqui no nosso papo. Só mesmo um louco para ter um filho. Ela vai perder a forma. Você vai gastar uma fortuna em fraldas. E sem qualquer cerimônia, esse sujeito vai roubar sua esposa, suas noites de sono. E ainda assim, você vai ser completamente louco por ele. Itaú Vida. Quem é louco por alguém, faz. Chegou o verão! Olha as novas Havaianas! Nossa, eu queria ver essa floridinha no meu... 35. Claro. Que linda! Peraí, como é que você adivinhou? Só de olhar pra pessoa eu já sei quanto é aquela calça. É experiência. Anos vendendo Havaianas. Ah, é? Então qual é meu número? 39. E o meu? 35 também. Olá, meninas, tudo bem? Você é 37, hein? Fofo. Parece, né? Olha as novas Havaianas! Gente, pra ganhar um Lego pirata não é só ir falando eu quero Lego, eu quero que isso, hein? Pai não gosta de ser pressionado, não. Você tem que chegar com humildade. Mostrar, ó, põe as mãos para trás, cabeça baixa. Esse negócio de eu quero, que negócio é esse? Pois é, pai, eu queria um Lego. Pô, eu gostaria tanto de um Lego, seria demais pedir um Lego pirata de presente. Olha só a dramaticidade dos dedos, das mãos. Se seu pai não der, ele é um monstro. Lego pirata. Pede Lego, pede Lego, pede Lego no Natal. Quando eu crescer, quero ter um carro importado, conversível. Quando eu crescer, eu quero ter uma Kombi. Nova Kombi, novo design, muito mais espaço interno.
no casamento. Olha. Obrigada. Danadinho, hein? Obrigado. Obrigado. Isso. Obrigado. Ele queria um micro-ondas Sharp pra gente, pai. Novo micro-ondas Sharp, o presente perfeito. Oi, aquela TV Sharp 28, fui eu que dei. Isso aí. Passados aqui essa retrospectiva aí, alguns poucos comerciais, a gente tinha uma lista aqui que tinha mais de 20 comerciais desse tipo, e aí eu queria trazer para a mesa aqui, né? Esses comerciais anos 80, 90, eles foram produzidos numa outra época, né? A gente estava conversando aqui, talvez com um briefing com mais tempo, com um objetivo mais claro, né, do que as empresas queriam. Queria conversar com vocês sobre o dia de hoje. A gente dificilmente vê propagandas, né, desse tipo hoje em dia. E aí eu queria deixar essa pergunta. Qual é, no estilo do Tostines, a gente não tem mais esse tipo de propaganda porque hoje está tudo muito pasteurizado, muito pouco tempo para se fazer? Ou porque as campanhas simplesmente estão menores e as pessoas estão assistindo muito menos TV, não tem tanto impacto? Como é que vocês enxergam isso? Começar com o Guibotti, então, que começou a responder. Vamos lá. Não, então vamos lá. Não, tem propaganda boa todo ano, cara. Tem propaganda boa no mundo inteiro. Tem coisas geniais sendo feitas a todo momento. O que a gente não tem mais é essa capacidade televisiva, né, do break comercial ser uma coisa divertida. E assim, né, Thiago vai ficar bravo com o que eu vou dizer, mas nós temos uma mesa de compras hoje chata. Uma mesa de compras que acha que o filme do Lego que você viu com o Luiz Fernando Guimarães, que só poderia ser feito com o Luiz Fernando Guimarães, a locução, se eu não me engano, é um locutor, também um ator global, e a mesa de compras vai falar, mas por que precisa pagar $1 milhão para o Luiz Fernando Guimarães? Mas esse locutor, R$300 mil para esse locutor, um dinheiro para esse locutor. Eu tenho um primo que fala bem, tem uma voz maravilhosa. Então, acho que cada um no seu quadrado, né? Então, eu tenho um bode tremendo com mesa de compras que se mete aonde ele não entende, né? Se você vai comprar commodity, eu até entendo que você pode sair na rua e achar o parafuso mais barato, não tem problema algum, é seu papel. Agora, achar que só porque você é muito bom de planilha, você vai bater bumbo na comunicação e no marketing, essa parte é duro. E, assim, eu sinto pelo Thiago porque, cara, o empoderamento nos últimos anos do setor de compras, ele acabou inviabilizando muita coisa. Então, a agência fez um bom trabalho, o filme está do cacete, vai ficar muito bom, mas a mesa de compras vai lá e estraga. Thiago, como é que você enxerga isso aí? As nossas propagandas atuais estão do mesmo nível? Aqui, graças a Deus, não tem área de compras. Mas, enfim. Não, acho que ela, enfim, trabalhando na Audi, por exemplo, na Audi a gente teve uma experiência super legal com a área de compras. A gente tinha um alinhamento muito bom, existia um respeito mútuo, a gente entendendo a necessidade do trabalho deles, e eles também respeitando as nossas escolhas, e a gente sempre chegava num senso comum bom para todo mundo, né? A gente também não deixava aquela questão de pisar no pescoço do fornecedor, né? Então a gente conseguia ter uma relação muito boa. Foi um case muito legal aí que eu guardo comigo. Eu acho que tem um outro ponto nessa decisão que eu acho que é o medo que a maioria das marcas tem em inovar. Porque o tribunal das redes sociais, ele é impiedoso, cara. Se você usou humor, é porque você não devia ter usado humor. Cara, a gente, nos posts mais bobos que a gente tem, a quantidade dos haters ou né, da infinidade de cientistas políticos, de biólogos, de juristas, né? Cara,
Fala, amigo, a gente postou um conteúdo aqui que não tem nada demais, está falando da marca, e o cara entra lá para dar uma pedrada, dar uma opinião, criticar. Então, acho que isso está gerando um medo muito grande também nas áreas de marketing em inovar. Se você olhar um pouquinho a maioria desses filmes, cara, se veiculasse alguma coisa parecida com isso hoje em dia... E tem uma história divertida sobre esse comercial da Kombi, que o Marcelo Serpa conta tem um podcast muito bom chamado Na Salinha, todos deveriam ouvir, é genial, só entrar lá em qualquer dos seus aplicativos de streaming que está lá o podcast do Na Salinha. E o Marcelo Serpa, ele levou esse comercial, a ideia desse comercial, para o presidente da Volkswagen. O presidente falou, não, Marcelo, nós não vamos fazer. E o Marcelo imitava muito engraçadamente o sotaque do alemão. E ele foi lá e produziu a revelia com o dinheiro dele. E levou para o presidente, e aí o presidente falou, Marcelo, ficou do caralho, vamos botar no ar agora. Então, nós não temos também essa ousadia mais, né? Porque o Marcelo, na época, era dono da sua agência. Ele podia correr esse risco. Hoje, com a BBDO por trás, ele vai ter que pedir, sei lá, né? Então, não sei como é que o Felipe Bartolomeu lidaria com esse tema hoje, mas, enfim, nós temos policies hoje, nós temos restrições hoje nas agências que nos impedem de fazer loucuras. E loucuras com humor, loucuras com arrojo. A gente... É que a gente está bunda mole, eu não queria usar essa expressão, mas a gente está com medo. Está com medo Estou com medo, pô. Vou fazer o quê? Estou com medo do cliente que taca pedra, estou com medo do... Mas, assim, ao mesmo tempo, você tem fenômenos como o Spoleto, que virou sátira pelo Porta dos Fundos, e pela primeira vez virou a segunda marca no top of mind da Folha como fast food, abaixo só do McDonald's. Então, o dono do Spoleto virou para o Porta dos Fundos, contratou o Porta dos Fundos e falou, podem dar risada quanto quiser de mim, podem criar, eu quero contratar vocês para vocês fazerem piada do Spoleto, sem problema algum. Mas é muito difícil. Precisa ter a mente muito aberta, precisa ser... as pessoas usam essa frase, expressão boba, de que precisa transformador, ruptura, mas isso para mim é ruptura, né? Você falar, pode vir dar risada mais da minha marca e do jeito como eu vendo o meu fast food. Exato. O que parece é que o anunciante ele tem medo realmente do tribunal da internet, né? Como o Thiago mesmo falou, e a reputação da tua marca que está em jogo, né? Então é uma coisa super delicada essa questão da ousadia. E a gente vai falar um pouco mais dessa questão do politicamente correto aqui para frente. Só antes da gente mudar de assunto, eu queria pegar um gancho que o Gui Botti deu aqui e perguntar para o Thiago. Essa questão da televisão, né? Antes a gente tinha ali, era o horário nobre, o intervalo do Fantástico, tá todo mundo assistindo. Como que você hoje, como anunciante, planeja uma campanha? Porque você tem públicos muito diferentes que acessam plataformas diferentes. Como é que é o teu planejamento em relação a isso? E isso, de alguma forma, prejudica alguma super campanha que, eventualmente, você faria para o intervalo do Fantástico, por exemplo? Eu acho que, ao longo dos anos, muita coisa também foi acontecendo, né? Acho que o próprio custo absoluto da TV aberta, ela foi segregando uma infinidade de anunciantes, né? Então, duas coisas. Hoje eu preciso olhar com mais critério, porque o nosso carro de entrada hoje custa R$145 mil. Eu preciso cuidar para evitar o máximo possível de dispersão de investimento e de mensagem, né? É um extrato pequeno da população brasileira que tem poder aquisitivo para dar 146 mil num carro, né? Então, acho que algumas questões precisam ser levadas em conta aí, né? Segunda questão, eu acho que a gente sai de um mix de meios que era mídia impressa, outdoor, TV e rádio, para uma
infinidade de outros meios, né? Como, por exemplo, a consolidação do out of home, né? Hoje você tem uma infinidade de formatos, inclusive digitais, inclusive conversando com o consumidor, né? Usando realidade aumentada, enfim, só em out of home você tem um caminhão de coisa ali que você pode fazer. Aeroporto, estação de trem, shopping, elevador. Então, acho que nesse contexto, acho que a jornada foram surgindo mais mídias considerando a jornada do consumidor, né? Possibilitando novas formas de impactar esse cara, né? Por outro lado, a gente ainda tem um meio muito importante, que é a televisão, que ainda é o único meio que cobre 99% do território nacional. E é um lazer barato. O cara tem uma antena digital espetada do lado de fora de casa, ele tem acesso a um conteúdo. Ele não precisa ter conexão de internet, ele não precisa pagar nenhuma assinatura para ter canal, ou qualquer outro provedor de streaming, né? Mas o que acontece, no meu ponto de vista, é que você tem uma pulverização maior de meios em que você consegue identificar oportunidades de impactar esse consumidor em diferentes situações, e eu acho que isso, né, muitas vezes acabou tirando um pouco do protagonismo da TV, lembrando ainda, obviamente, que ainda é o meio que recebe o maior investimento publicitário no Brasil, né? Eu queria botar uma pimenta nessa história, que é, por exemplo, todos nós assistimos Fórmula 1 durante muitos anos, principalmente com o fenômeno do Senna, do Barrichello também foi um fenômeno, gosto muito da forma como ele dirigia, mas me impressiona muito que a Ferrari continua fazendo um aporte gigantesco para ter um carro ali. Eu não vou ter Ferrari. Mesmo se tivesse dinheiro um dia, talvez não a tivesse, por achar snob, talvez. Mas eu adoro. É um carro excepcional, um carro lindo. Que você perguntar para 9 entre 10 pessoas de toda a população de todo o estado, você gosta da Ferrari? Você teria uma Ferrari? Certamente isso vai acontecer. Então, quando a Ferrari gasta $500 milhão todo ano para ter um carro na Fórmula 1, ela está fazendo um investimento em mídia, ou em marca, ou em reputação. Então, eu gosto muito desses exemplos, né? E trazendo para os cases do agro, que é o nosso target aqui, que é a nossa audiência, né? Eu gosto muito do exemplo do kiwi. Como é que o kiwi foi construído, né? Como é que o fruto foi construído. Então, começa que o nome dele não era kiwi. Ele foi roubado. O nome dele era framboesa chinesa. Ele tinha um nome em mandarim que era amor dos macacos, porque os macacos adoravam kiwi. Daí, alguém, no começo do século, trouxe essa fruta, adaptou essa fruta na Nova Zelândia. Ela foi adaptada por uma professora que viajou para a China em determinado momento, trouxe a planta e adaptou-a. E aí eles rebatizaram com o nome kiwi. Eles fizeram uma primeira tentativa com o nome melocotini, né, que é melontini, que era um pequeno melão, e acabaram escolhendo o kiwi porque ele parece uma miniatura daquela ave típica da Nova Zelândia. Então, depois disso, eles registraram a marca kiwi, modificaram o nome junto aos botânicos, né? Então, se você olhar hoje com um olhar até mesmo jurídico, né, o kiwi ele foi roubado dos chineses pelos neozelandeses. E houve todo um esforço depois em colocar o kiwi como uma fruta premium. Então, durante um bom período da década de 80, o kiwi ele foi posicionado junto com diamantes. Então,
os anúncios de marcas de luxo tinham kiwi. Gente rica em filme comia kiwi. Isso como merchandising mesmo, né? Então, as situações glamourosas tinham um kiwi. Isso colocou o fruto num outro patamar. Ele é um fruto premium. Só para a gente ter uma ideia, somente com exportações de kiwi à Nova Zelândia faz mais dinheiro que o Brasil com todas as suas frutas. Belo case. Funcionou lá em cima, não é commodity. Como diria minha avó, não é feijão, é kiwi. Mas a percepção das pessoas é que o kiwi era lá em cima. A mesma coisa se deu com o abacate. Aliás, dica para todos, não percam o episódio da série Rotten no Netflix sobre a guerra do avocado, a guerra do abacate. O consumo de abacate explodiu porque nutricionistas e uma indústria de fitness que nascia naquele momento posicionou o abacate como um alimento riquíssimo. Explodiu o consumo de abacate, a ponto de ele causar um problema tremendo no México, que eu não vou contar para vocês, mas 80% do consumo, 80% das exportações do México são direcionadas aos Estados Unidos, e o México também faz $1 bilhão ano somente com abacate. Então, a gente olha para o Brasil com nós somos um pedaço do paraíso na visão bíblica, né, com tantas frutas, né, mas a gente não consegue ter o quê? Esse posicionamento aqui. E esse posicionamento aqui, ele só vai vir com o ferramental de marketing e comunicação. Eu adoro a Embrapa, eu adoro os investimentos em novas sementes, novas tecnologias de produção, mas vai ter que ter um momento que o agronegócio vai ter que sentar e falar assim, como nós vamos nos posicionarmos para termos produtos premium no mercado. Porque eu não aguento mais ver aquelas imagens dos navios graneleiros, né? As exportações de soja bateram, nada contra os produtores de soja, que eles ganham muito dinheiro, tudo bem, mas essa não é a realidade de todas as linhas de produção do agronegócio brasileiro. Exato, isso é uma coisa que você tem toda razão e que a gente já vê um pouco no setor de carnes, né? Que a carne brasileira, até muito pouco tempo atrás, era commodity, e hoje a gente já consegue ocupar espaços mais nobres, né? E isso foi conquistado graças a um trabalho de comunicação das empresas exportadoras. Agora, mas se você virar para um consumidor sofisticado de carne inglês, norte-americano, quatro carnes. Eu tenho uma australiana, uma argentina e uma uruguaia. Aliás, é outro documentário que vale a pena ver também no Netflix. É o melhor bife do mundo, The Best Beef of the World, que é a história de um açougueiro francês que é expulso da Associação de Açougueiros Franceses, porque disse numa reunião que a carne inglesa, naquele momento, era melhor que a carne francesa. Ele foi expulso, aí ele fez um documentário, viajando o mundo inteiro, tentando encontrar o melhor bife do mundo. Muito boas as recomendações aqui. Voltando um pouquinho para a nossa questão aqui da digitalização, né, que foi o início da nossa conversa aqui. Se por um lado a gente pasteuriza um pouco, a gente perde um pouco na questão da criatividade por conta da demanda da agilidade, por outro a gente consegue democratizar isso aí também, né? Porque até pouco tempo atrás eram poucos os anunciantes, poucas as empresas que tinham recursos para fazer essas grandes campanhas. Hoje, com as redes sociais, aí, com o Facebook, qualquer empresa consegue fazer uma campanha mínima. Como é que isso tem impactado na publicidade como um todo? Vocês enxergam que essa democratização acabou banalizando um pouco essa atividade? Ou vocês enxergam que isso está abrindo mais oportunidades para que novas agências brilhem, para que novas empresas consigam o seu espaço? Claro que os dois fazem sentido, mas o que é mais forte
nesse novo cenário? Começar com o Thiago. Eu acho que a gente já está vivendo isso, né? Uma proliferação importante aí de surgimento de novos fornecedores, novos players, né? Eu acho que, por outro lado, é um desafio para os players mais tradicionais, né? Por exemplo, as produtoras de vídeo, que antes eram bem focadas na produção do comercial, né? Do filme publicitário, versus agora a necessidade de geração de conteúdo, independente da secundagem, independente do meio, né? A gente, no meu segmento, por exemplo, e acho que assim como no agronegócio, é muito difícil você, em um filme de 30, posicionar a marca, estabelecer teu diferencial, apresentar um produto. Num filme de 30, eu não consigo nem explicar a conectividade do multimídia hoje, né? Então, os outros meios, principalmente os digitais, são muito importantes para a gente estabelecer essa continuidade da conversa, né? Continuar explicando o produto, apresentar novos diferenciais, novas tecnologias, né? Continuar esse papo, né? Até porque a gente pode, querendo ou não, hoje 85% das pessoas que vão comprar um carro novo fazem toda a sua jornada de descoberta e de escolha pela internet, né? Hoje, para cada carro vendido no Brasil, você tem uma média de 1,5 visitas à concessionária, né? Se a gente lembrar como é que era na nossa época de mais jovem, comprando o seu primeiro carro ou indo com seus pais, às vezes você ficava finais de semana, né? No plural, visitando loja. Entra em uma, vai na outra, conversa, avalia carro, testa, vai... Hoje, esse contexto não existe mais na nossa indústria, né? E acho que o digital contribuiu, sim, para o pequeno também ganhar um pouco mais de espaço, né? Seja uma concessionária, seja um pequeno varejista, né? Seja um pequeno empreendedor. Hoje você tem grandes fenômenos aí que fazem um bom trabalho apresentando seus produtos, né? No Instagram, que virou uma grande vitrine virtual, né? Um grande shopping virtual. Mas eu acho que isso gera uma demanda, porque ninguém é bom em tudo, né? Uma hora o cara entende que não adianta ele só, por melhor que seja o celular dele, não adianta ele querer fazer um vídeo, mostrar o produto que não vai ser legal. Então, eu acho que tem um espaço aí, né? Assim como a questão dos drones, né? Hoje em dia tem vários tipos de prestadores de serviço para filmagem de drone, drone esportivo, drone de alta velocidade, drone, enfim. Eu acho que vão surgindo, né? À medida que o desenvolvimento vai acontecendo, acho que na rebarba você vem tendo essa criação aí de novas funções e novas soluções, né? Acho que isso que eu tenho percebido. Antes de passar para o Guibotti, eu queria fazer mais uma provocação aqui. A Kia, enfim, vocês estão presentes aí em todas as redes sociais, vocês precisam alimentar todas essas redes. Como é que fica a questão da criação e da aprovação disso? Você, pessoalmente, como o gestor da área, você consegue aprovar tudo? Você consegue ver tudo que é publicado? A melhor solução que a gente chegou hoje foi internalizar um time de criação de conteúdo. Por conta de agilidade, por conta de envolvimento e por conta de entendimento. Então, hoje na equipe, eu tenho um diretor de arte, um assistente de arte, um redator e um produtor de vídeo, né? Então, vocês fazem in-house? O conteúdo orgânico, sim. Tá? E essa decupagem de produto, porque assim, não adiantava, a gente não tinha velocidade fazendo isso através da agência, a gente não tinha velocidade no que eu digo do entendimento, do aprofundamento, de apresentar um feature de um carro, entender algum tipo de comentário do consumidor e já vir com uma solução no dia seguinte. Obviamente que a parte de campanhas, essa parte mais publicitária, né, tudo que é correlacionado... A parte mais macro, né? De um produto, enfim, qualquer que seja o briefing, a gente ainda tem o envolvimento da agência e tal, mas nesse conteúdo mais quente, principalmente orgânico, a melhor solução que a gente teve foi criar isso dentro de casa. Muito bom.
E, Alexandre, agora passando para o outro lado do balcão aqui. Essa é uma tendência mesmo? Porque por que eu estou te perguntando isso? Porque você produzir muito conteúdo acaba sendo arriscado, né? Porque você pode acertar 100, mas você errar uma, você vai ter um problema. E a gente vai mostrar aqui alguns problemas daqui a pouquinho. Como é que você aí tem visto isso? Essa é uma opção cada vez mais das empresas, dos grandes... É uma decisão da marca, Nicolas. A marca, se ela opta pela velocidade, é uma decisão dela. É livre-arbítrio. Mas não tem certo e errado nessa. Não, tem experiências, né? São experiências, né? Então, depois eu vou te mandar uma experiência, e aí envolvendo o agronegócio, como é que você pode pensar fora da caixinha, né? Então, o que o Thiago relatou hoje é a pizzaria que o Thiago precisa montar. Ele tem uma pizzaria de banners, de peças digitais, que ele precisa botar no ar. E que a agência também teve o livre-arbítrio de dizer: Thiago, não vou participar da pizzaria, monta aí, bicho, e toca, né? Mas na verdade é conteúdo mesmo, só conteúdo. YouTube, Insta, Face, post, vídeo post, PSAB, campanha, não, isso não. Isso a gente não tem nada, a gente não tem nem essa pretensão. Mas esse conteúdo que conversa com o nosso consumidor praticamente diariamente, esse conteúdo a gente faz aqui. E eu gosto muito do exemplo de construção de algumas marcas e até de reposicionamento, né? Então, a gente fala que tem muita gente falando o jornal isso, o jornal aquilo, mas quando o Facebook e o Google foram desafiados pelas cortes internacionais a aprovarem suas más práticas internacionais, aonde o Google e o Facebook onde eles foram se defender? No New York Times, no The Guardian, no Financial Times, nos jornais de maior prestígio nos Estados Unidos e da Inglaterra. Então é isso, né? Eles contrataram um influencer para falar: não, o Facebook é muito legal, não é nada disso que você está falando. Não, ele foi aonde os decisores dos negócios e do modelo de país, né, estão, e é ali que se dá o prestígio. Então não dá como... por isso que os anúncios classificados caíram muito no jornal, não existe quase, né? Por quê? Porque ele não tem agilidade, ele não tem a interatividade e não tem o preço muito acessível que tem o digital, ponto. Ele foi criar um outro nicho, né? Mas eu acho que algumas ideias e algumas oportunidades de negócio, elas não acontecem dentro de casa. Elas precisam sim do quê? Da fagulha criativa, do malucão da agência, enfim, de alguém que consiga enxergar uma outra oportunidade para aquele negócio. Então, Nicolas, depois eu vou te mandar uma peça criativa muito, muito divertida e que tem a ver com o agronegócio, que é uma peça do 7-Eleven da Austrália. 7-Eleven vende 80 milhões de café ano, né, nas suas lojinhas de fast food. E ele lançou uma marca de cosmético à base do café, da borra de café que sobra. E está vendendo um esfoliante corporal e indo muito bem na Austrália. Então, se você sinalizar, não, 7-Eleven, nós vamos agora para a área de cosmético, o diretor industrial vai falar assim: meu, esse cara tá louco, tira esse cara da mesa. Não, mas a gente vai fazer assim, vai posicionar, vai fazer a campanha, vai tal. Então, são essas, essa genialidade do 7-Eleven, eu não sei quem foi que deu o nome de Kiwi, mas foi um estudo, vai, busca. É a mesma coisa que a gente está enfrentando agora, talvez, né? Não sei se a gente tem um caminho para isso, é a dificuldade da marca Açaí de viajar mundo. Por quê? C cedilha é uma letra cascuda, né? Ruim, né? Eu não sei se você já viu algum gringo falando açaí
né? Dificuldade. Então, às vezes são essas oportunidades que surgem e aí falta aquela ousadia. Não, nós vamos mudar o nome açaí. Chama a sociedade, chama todo mundo e fala assim, a partir de amanhã não é mais açaí, é XPTO. E aí constrói o XPTO para viajar mundo. E aí organiza o setor para todo mundo chamar de açaí. Aí chama a Sociedade Brasileira de Nutricionismo e constrói um arcabouço científico para dizer que o açaí tem radicais livres, combate os radicais livres, tem vitamina C, tem isso, tem isso, tem isso e aquilo. Né? Aí constrói toda uma linha de produtos em cima de açaí, chiclete de açaí, sorvete de açaí, né? Cosmético de açaí. Então, quando você muda uma cadeia, quando você muda uma marca com propósito, com visão de longo prazo, com pesquisa, né? Eu adoro que a Embrapa faça tanta pesquisa, mas eu não tenho pesquisa mercadológica séria sobre preferência de fruta, sobre preferência de nome, né? São essas sutilezas que podem transformar o agronegócio. Porque o produtor, muitas vezes, acha que não, já fiz o meu trabalho, eu orei a terra, eu comprei a terra, eu botei adubo, eu comprei a semente, eu colhi, e o cara quer que eu ainda pense na porcaria do nome. Pensa ele. Mas, enfim, são esses desafios que eu acho que o agronegócio brasileiro tem, e acho que todos aqui já estudaram o caso do café colombiano, da criação da simbologia do Juan Valdez. Eu acho que revisitar o Juan Valdez e criar mais 10, né? Acho que o novo ministro, a nova ministra da Agricultura, tinha que ter esse desafio, juntamente com o novo gestor da marca Brasil, né? Eu quero criar 10 Juan Valdez. Não sei se vai ser na Mexerica, não sei se vai ser na Jabuticaba, não sei em qual setor vai ser, mas eu tenho que ter marcas que representem os valores do nosso país. Sem dúvida. Está coberto de razão. Para fechar esse assunto aqui da digitalização, eu queria mostrar mais algumas peças aqui, que na verdade são cases ruins, né? Pouco pensados aí, e que geraram grandes problemas para grandes marcas, talvez por comprarem uma briga que não fosse realmente a briga delas. Então, vamos ver? Enquanto a gente vai vendo, eu vou falando um pouquinho aqui. A primeira é do Bradesco, que não sei se vocês acompanharam, eles contrataram essas influenciadoras para fazer um post, né, sobre a segunda-feira sem carne. E aí, uma das medidas sugeridas pelas influenciadoras, né, as Três Marias, é reduzir o consumo de carne e aderir à segunda-feira sem carne. O que ficou um pouco estranho é que o Bradesco é um dos maiores apoiadores do agronegócio brasileiro, né? E isso deixou os pecuaristas enfurecidos. E aí, na sequência, isso gerou uma onda de revolta. Eles organizaram churrascos na frente das agências do Bradesco. Isso estimulou, inclusive, uma resposta rápida dos diretores do Bradesco. Até o presidente saiu em defesa dos pecuaristas, da importância e tal. Então, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto um pouco enfim, quem aprova o quê. Então, a primeira é a do Bradesco. A segunda, também envolvendo aí uma grande marca, é da Heineken, que, todo mundo faz essa ligação, churrasco com cerveja. E eles foram nessa mesma onda. Na segunda sem carne, você pode tomar uma Heineken, enfim, e apoiando a causa. Isso também gerou uma revolta aí por parte dos pecuaristas, quebraram garrafa, fizeram uma grande gritaria. E, por último, o Spoleto, que é uma marca aqui que o Guibotti citou por um aspecto bom lá na parceria com a Porta dos Fundos, mas aqui não pegou bem, até porque eles colocaram no display aqui, né? Com um dia sem carne, você economiza 3,4 mil litros de água, 14 quilos de carbono na atmosfera, 24 metros cúbicos de terras desmatadas. Primeiro que esses dados aqui não são cientificamente comprovados, né?
E segundo, que metade do cardápio do Spoleto é a base de carne. Então, isso acabou sendo visto aí como algo um pouco irresponsável e que arranhou, de certa forma, essas marcas. E aí eu deixo a pergunta aqui para os dois. Será que as empresas hoje elas não estão querendo abraçar a causa demais? Causas que não são genuínas e, às vezes, como diz o velho ditado, dá ruim? Vamos começar com o Guibotti aqui primeiro. Vamos lá. Eu não vejo nenhum problema na campanha do Bradesco, a não ser que eles tivessem combinado com o presidente do Bradesco e com o gestor das contas dos frigoríficos e dos pecuaristas. Olha, nós vamos romper, porque o novo investidor-chave do Bradesco é vegano, ele acha que o mundo tem que ser vegano, e a marca agora vai adotar o veganismo. Não tem problema algum, agora tinha que ter combinado, né? E outra, essa campanha não saiu de dentro da agência. Foi a campanha interna. Essa é a parte ruim, viu, Thiago? De hora que você não tem um cabelo branco olhando, né? Então, alguém tinha que ter olhado e falado, cara, você não vai gerar algum problema com os pecuaristas, não? Nós temos muitos clientes pecuaristas. Os grandes frigoríficos são clientes do Bradesco. Será que eles vão se sentir incomodados? No caso da Heineken é a mesma coisa. Algum foi querer pegar carona e se deu mal. Então, às vezes, a rede está reagindo muito mal a essas brincadeirinhas. É muito difícil brincar. É muito difícil brigar com hábitos alimentares, com crenças, com cor de pele, com orientação sexual. Não dá mais para fazer brincadeira nenhuma. Então, é um momento que não dá para brincar. Ponto. A marca precisa entender. Será que isso vai pegar? Quanto será que eu vou vender mais de cerveja? Quanto isso vai agregar para a minha marca? Às vezes é melhor não fazer, né? Então, nesse afã do imediatismo que o Thiago colocou, né, de vamos atuar, vamos bombar, vamos contratar umas influencers que são super legaisinhas, às vezes não é esse o caminho, não é esse o DNA da marca, né? E acho que o do Spoleto, cara, eu acho que não foi nem... Eu acho que foi um franqueado que fez isso, cara. Mesmo porque essa questão da sustentabilidade, ela vai bater cada vez mais forte. E isso vale lembrar para os nossos amigos do agro. Em algum momento, a guerra da água vai chegar, né? O setor é grande consumidor de água. A água parece que brota de qualquer lugar aqui no Brasil, graças a Deus, temos o aquífero Guarani, temos rios caudalosíssimos, mas, por exemplo, no caso do abacate do México, 68 litros de água para produzir um abacate, no formato deles, lá no tipo de fruto que eles utilizam. Poxa, para um abacate, 68 litros? Então, em algum momento, o setor do agronegócio vai ter que se preparar para se certificar. Certificação com relação à não utilização de mão de obra escrava, certificação para uso adequado de agrotóxicos. Cara, vai sobrar para todo mundo. Para conseguir atingir mercados sofisticados e ter um produto premium na prateleira, o caminho da certificação é um só, e não é só a semente da Embrapa que vai resolver esse problema. Vai ter que qualificar a cadeia como um todo e nisso também qualificar o marketing e a comunicação. Não vai dar para ser feito pelo sobrinho do primo do estagiário. Tiago, eu não quero te botar em nenhuma saia justa, comentar outras empresas, enfim. Mas, no teu ponto de vista, as empresas hoje elas estão querendo abraçar causas que não são genuínas? Eu acho que a gente tem uma nova corrida do ouro aí, parece, né? Para todo mundo ser descolado, ser moderno, estar antenado às novas tendências, aos novos trends. E acho que muitas vezes as decisões são tomadas sem compreender o contexto da empresa, da marca, né? E o contexto passa por, principalmente, perfil do cliente e tipo de uso do seu produto. Simples como isso. Então, tem assuntos que não vão colar com a minha marca.
que colam muito bem com a marca de um telefone celular. Como tem assuntos que não colam com uma marca de telefone celular e colam comigo, que é a indústria de carro. Agora, assim, você precisa, né, como gestor, e aí vale para as agências e para os anunciantes, você precisa ter o dedo no pulso, né? Quem é o teu consumidor? Quem consome o teu produto? Qual o perfil da tua marca? Né? Porque, enfim, a gente tem esses exemplos aí emblemáticos que geraram uma repercussão negativa enorme, né? Enfim, mas certamente tem vários outros acontecendo todo dia, né? Justamente por esse desejo aí incontrolável da marca ser sempre descoladinha, moderna, rápida, tá atenta a todas essas tendências, e muitas vezes é um assunto que não procede e não tem aderência com esse momento da marca, né? Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Já encaminhando aqui para a nossa reta final, queria relembrar um pouco as propagandas que a gente assistiu agora há pouco e pensar principalmente aquela da Kombi, né? Qual o seu sonho? Eu quero ter um carro conversível. Não, eu quero ter uma Kombi, o carro cheio de mulher, todas loiras, e estava tudo bem. E aí agora eu quero deixar essa pergunta: como é que esse tal de politicamente correto que a gente está vivendo hoje, não estou criticando, mas às vezes a gente vê que existem excessos, e dos dois lados, como é que isso impacta na qualidade dos comerciais? Como é que as empresas, hoje, elas têm que enfrentar isso, né? É um dilema. Ou eu ouso, ou eu faço aquilo mais do mesmo, que eu não vou criar problema. Vocês enxergam o politicamente correto hoje como uma barreira aí para a qualidade dos anúncios? Olha, com relação à sexualização, sim, né? Então, os comerciais e aí eu vou falar pelas regras do CONAR, tá? E aí é importante que todos saibam que esse é um país que tem regras e as regras publicitárias são seguidas religiosamente, tá? Então, o CONAR tem 40 anos, o CONAR já analisou, julgou mais de 10 mil casos, 100% deles foram acatados por anunciantes, veículos e agências. O CONAR é referência mundial. Então, no que se refere à publicidade infantil, você tem regras, você não pode utilizar verbos no imperativo, você não pode colocar a criança em situação de consumo, você não pode dizer eu tenho, você não tem, ou seja, excluir a criança que não tem aquele determinado brinquedo ou aquela determinada comida. Enfim, essas são regras, né? Então, que nós cumpramos as regras, né? Então, eu acho que a boa ideia ainda se sustenta, né? A parte da erotização, ela é passado, é difícil mesmo. A parte de gênero, eu não vejo problema nenhum. Gays, lésbicas, travestis, LGBTQIA+, eles são todos divertidos, são bem-humorados, não tem problema nenhum com isso. Vão ter aí os evangélicos vão se sentir acuados porque fulano de tal gênero está tendo uma exposição mais que a minha. Cara, tem que estar pertinente à marca, né? Se a marca quer dialogar com todas então, marcas populares que dialogam com toda a população, e aí estou imaginando principalmente as de bens de consumo, de alimentos, né? Que essas têm mais dificuldade, Tem uma preocupação grande das lideranças dos movimentos de inclusão e diversidade. Por exemplo, a comunidade LGBTIQ+, não quer mais anunciante oportunista que quer fazer anúncio só em julho, que é Dia Mundial que é a Semana Mundial, mês mundial do orgulho gay. Não quer mais, você só quer vir conversar comigo e entender as minhas questões em julho para tentar parecer bonito para o seu cliente? Não, eu não quero. Então, o Thiago está certo, né? Às vezes os modismos, essa é uma escolha difícil por parte do gestor, né, Thiago? Você sabe, cara, que às vezes, né? E assim, o Thiago tem uma dificuldade maior ainda, porque a
cultura coreana é uma cultura muito rigorosa, uma cultura muito disciplinadora, né? Por mais que tenha suas marcas mundiais, Thiago sabe da dificuldade que é de lidar no dia a dia com uma cultura diferente, poxa. Então, é uma situação difícil, e aí cabe a cada gestor analisar os riscos. Risco sempre vai ter, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. Thiago, você aí, como gestor, como é que você encara essa questão do politicamente correto aí? É um desafio a mais, né, que você tem aí. É um desafio a mais, sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que... Porque as marcas que, no fim do dia, têm uma responsabilidade também de ajudar a gente a ter um mundo melhor, né? E isso passa aí pelo respeito a qualquer ser humano, né? Independente de qualquer aspecto que a gente tenha de diferenças, enfim, ou de escolhas. Então, eu acho que a gente precisa ser mais cuidadoso nesse sentido, né? Porque, de fato, uma coisa que pode ser engraçada para a gente pode ser ofensiva a alguém, né? Então, eu acho que no passado, eu acho que não tinha tanto essa preocupação, né? E aí vai numa situação muito parecida com o pessoal do humor, né? A gente tinha um humor no Brasil que não se importava muito por isso, né? Era um assunto meio que valia tudo. E para propaganda também, né? Então, como observou bem o Alexandre, acho que a gente tem o Conar olhando para tudo isso, né? Que funciona super bem para qualquer coisa e até partindo mais da base, né? Uma propaganda enganosa que minta para o consumidor, que o consumidor se sinta lesado pela promessa de uma performance de um produto que ele não entrega, de um serviço, enfim. Eu acho que a gente tem regras boas. E nesse aspecto, acho que a gente tem que ser mais cuidadoso nesse sentido, né? Mas acho que dá para continuar sendo criativo, inovador, né? Sem precisar usar quem quer que seja de escada, acho, mais nesse sentido. Tá perfeito. Só o último comentário aqui. Se a gente trouxesse os trapalhões para os dias de hoje, não ia ter trapalhões. Não Muito bem. Pessoal, esse papo aqui está muito bom, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aqui o Thiago Lara e o Alexandre Guibotti, que deram uma verdadeira aula para a gente aqui hoje sobre publicidade, propaganda aqui, os novos caminhos da propaganda, e felizmente aqui com um bom horizonte, né? Então a gente tem aí um bom caminho, apesar dos desafios que todo mundo está enfrentando, acho que dá para seguir, e que fique aqui uma reflexão para o nosso agronegócio, né? Hoje a gente não teve pessoas de dentro do agro, mas sim gente de fora do agro, tentando aqui inspirar um pouco o setor aí para que a gente consiga avançar cada vez mais. Então, Thiago, deixo aqui o espaço aberto para você deixar uma palavra final aqui para o nosso espectador. Não, eu agradeço imensamente ao Nicolas pelo convite, é uma honra estar fazendo parte desse debate para essa audiência tão importante que compõe o agronegócio, que é uma parte importantíssima de um Brasil que dá certo, né? Então, é uma honra fazer parte desse fórum aqui, dessa discussão. Prazer ter batido esse papo com o Alexandre, com o Nicolas, e precisando em novas oportunidades, contem comigo sempre. Obrigado. Contaremos com certeza. Obrigado, Thiago. Alexandre, obrigado mais uma vez aí, excelentes apontamentos aí, e acho que, enfim, temos tudo para fazer uma publicidade cada vez melhor aí no nosso agronegócio. Bacana, Nicolas, obrigado aí pelo convite, um abração a todos os amigos da BMRA. Tiago, foi ótimo bater um papo contigo, meu caro, e um último recado para todos os anunciantes: tratem bem as suas agências, tem cara legal lá, ele pode mudar a sua forma de ver o mundo, pode transformar o seu negócio, mas depende muito também de você, de querer que ele faça parte das suas decisões. Então, olhe com mais carinho, com mais atenção, a agência é um bom investimento que você faz, tá bom? Beleza? É isso aí. Então, obrigado a todos aí que nos acompanharam. Esse foi o nosso ABMRA Talks número 1 dessa nova temporada. E até a próxima. Um grande abraço a todos.
Tá bom, Nicolás. Tchau, Thiago. Obrigado.